Não importa quão bom seja o seu inglês, eu tenho certeza, aliás, eu te prometo que nesse vídeo aqui você vai descobrir que tem algumas palavras em inglês que você pronuncia completamente errado. Tá duvidando? Então fica comigo até o final do vídeo e vamos descobrir quem que tá certo nessa bagaça. Olá Brasil, para aqueles que me conhecem, muito prazer, eu sou o Marcelo, redator publicitário aqui nos Estados Unidos e eu sei que você já deve estar aqui dentro desse vídeo um pouco incrédulo. Meu, como assim tem palavras que eu falo errado, que eu pronuncio errado em inglês? Eu falo mal bem inglês, tal, blá blá. Mas olha, eu tô falando por experiência própria, porque eu falo muito bem inglês, eu faço inglês desde pequenininho, eu morei nos Estados Unidos muito tempo antes de vir trabalhar de vez aqui, e eu achava que eu ia abalar, assim, que eu ia, enfim, fazer com o accent certo, ia pronunciar tudo certinho, e assim, como vocês podem ver, tô trabalhando há algum tempo nos Estados Unidos, então todo mundo me entende, não tem nenhum problema nisso, mas volta e meia surgem algumas palavras que eu falo, acho que eu tô abalando, e vem alguém me falar, Marcelo, you're mispronouncing this, it's actually blah 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 blah. Então eu achei isso muito curioso, assim, não tem nenhum problema, né? Eu acho que é normal, a gente tá sempre aprendendo, mas eu achei que valia a pena trazer para vocês como uma coisa que eu aprendi e que eu acho que seria legal também de vocês aprenderem. E assim, deixando claro que não tem nenhum problema você pronunciar errado, assim, é uma coisa normal, assim, inclusive conversando aqui na MediaCon, todo mundo me falou, poxa, não, várias outras pessoas que não são americanas fazem esse mesmo erro, e eu acho que a gente pode até, com um pouco de empatia, ver como é que acontece no Brasil com gringos, né? Então, por exemplo, quantas vezes a gente não viu pessoas, por exemplo, alemães, né? Falando o água, enfim, trocando o gênero de algumas palavras, ou até americano tentando falar pão de queijo, falando pau de queijo. E tá tudo bem, a gente entende eles. E assim, é só uma coisa assim, também não tô dizendo que você tem que mudar o jeito que você pronuncia, porque as pessoas vão entender. É mais uma curiosidade, assim, se você quiser tentar falar da pronúncia correta, tenta, se não, tá tudo bem. Mas enfim, chega de papo, vamos logo para a lista dessas 5 palavras que você provavelmente pronuncia errado em inglês. Expression, number 1. Category. Essa aqui tem uma história muito curiosa, porque assim, a gente estava fazendo as inscrições para Cannes e eu estava responsável por sugerir as categorias que a gente ia colocar em algumas das peças que a gente ia mandar, né? Então eu fiz lá uma puta apresentação, colocando todas as categorias e subcategorias, e tava lá eu falando Category this, category that, subcategory A, B, C, D, E, F, subcategory X, Y, Z. blá blá blá, enfim, apresentamos, fechamos quais iam ser as categorias, e daí depois uma pessoa veio me mandar uma mensagem privada, obviamente para não me expor para as outras pessoas, falando, Marcelo, you know you're mispronouncing that word. E daí eles me explicaram que não é category, é category. Sim, você não ouviu errado, category. Um pouco diferente do que a gente imaginaria, né? Mas depois também me explicaram que é muito normal pronunciar essa palavra errado. Primeiro porque T, né, seria caté mesmo, mas por algum motivo eles falam cater. E uma outra coisa que eu achei muito interessante é que pessoas, enfim, que já moram há anos nos Estados Unidos, pessoas da própria MediaCon que trabalham há anos nos Estados Unidos, mas vieram de outro país, acabam mesmo falando category, porque em outras línguas, vamos dizer assim, a raiz da palavra, igual acontece no Brasil, que é categoria, tem um som mais parecido com category do que category. Mas enfim, fica anotado aí pra você, category, não category. Expression, number 2. Worried. Essa aqui quem me contou foi meu ex-dupla, um cara que já saiu da MediaCon, mas como todo bom dupla, tinha momentos, né, que a gente desabafava de meu Deus, cara, tô preocupado com isso, ou será que isso vai dar certo, tal. Então eu usava muito a palavra que na época eu pronunciava como worried, né? Então eu falava, oh, I'm worried, ou this makes me worried. E daí ele ficou ouvindo normal, assim, aceitando, até que um dia ele me explicou, Marcelo, não é worried, é worried. Então, na verdade, tem um E, né? Então, por isso que a gente imaginaria que seria worried, mas você come esse E, você ignora, você só fala worried. Enfim, esse aqui é muito mais assim, em inglês tem dessas coisas, né? De palavras que se escrevem de um jeito e pronunciam de outros. Acho até que português tem algumas, mas a gente está tão acostumado que a gente nem pensa muito. Mas tá aí para vocês, não é worried, é worried. Expression, number 3. 1100. Essa aqui eu descobri, enfim, na hora de discutir budgets, e não é nem que tá errado, ao contrário das outras, que é realmente um erro de pronúncia, 1100 tá correto, tá tudo certo. Inclusive, se você falar, provavelmente na Inglaterra, ninguém vai achar estranho.
Aqui não é nem que eles vão achar estranho, é só que não é muito usual você para falar 1100, você falar 1100, que tá certo, né? Porque 1000, 1000, 100, 100. Só que aqui eles meio que juntam tudo e transformam em uma outra coisa. Então eles falam 1100. Então é como se fosse 11 cents, né? Porque justamente ao invés de você falar 1100, você fala 11 cents, né? Enfim, é uma coisa que eu falava, né? 1100. Ninguém nunca me corrigiu, ninguém nunca falou que estava errado, mas eu percebi que em nenhuma reunião as pessoas usavam essa nomenclatura, né? Sempre usavam 1100. Então fica aí como uma dica. É lógico que você pode continuar falando 1000, aliás, 1100. Desculpa, eu tô até confuso aqui, mas é mais habitual 1100. Expression number 4. Instagram Histories. Essa aqui eu particularmente não pronunciava errado, mas eu vejo direto brasileiros fazendo esse erro. Porque o que acontece? A palavra history, ela tá pronunciada corretamente. O problema é que no contexto do Instagram, eles não estão usando essa palavra, porque em inglês existem duas palavras diferentes que existiam inclusive no português arcaico, né? No português mais de antigamente, hoje em dia não se usa mais, tinha história com H e história com E. O que é? História é a matéria da escola, né? Então é aquela coisa que você aprende sobre, sei lá, grandes navegações, feudalismo, enfim, a matéria da escola, né? O registro dos fatos que aconteceram ao longo dos anos na humanidade, né? História, por sua vez, era, por exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho, né? São coisas mais fantasiosas, né? São narrativas não necessariamente fictícias, mas não é de um ponto de vista acadêmico, né? E essa divisão ainda existe em inglês. Então, history, se você está falando history, você está falando do ponto de vista acadêmico, da matéria da escola, né? E stories são narrativas, e é justamente isso que o Instagram, né? Não vamos nem entrar no mérito do jeito certo de falar Instagram, o foco aqui é no Instagram Stories. No Instagram, a gente está falando de narrativas, né? Você está construindo narrativas com aqueles videozinhos curtos. Então é Instagram Stories, não Instagram Histories. E de novo, as pessoas provavelmente vão entender, mas o correto, de novo, por essa questão de a gente estar falando de narrativas e não da história sendo registrada, Instagram Stories. Expression number 5, forward. Esse aqui, quando eu descobri, sinceramente eu me senti, mano, que vergonha. E não porque tivesse nada errado, assim, não é que me colocou numa situação estranha, mas é porque, assim, a palavra que eu achava que era forward é simplesmente a posição que eu jogava no basquete. Pra quem não sabe, eu joguei basquete federado durante muitos anos, jogava consideravelmente bem, não era um craque, mas dava pro gasto, acabei parando, enfim, para poder estudar. Mas eu falava forward, eu não só falava forward, como eu escrevia forward, para enfim, tanto para ala pivô, né, que era a minha posição, como quando você está falando para frente, né, frente, forward, eu achava que era forward, e mal sabia eu que na verdade é forward. Até se você lê a palavra é óbvio que é forward, porque tem um R, né, não é forward. Mas não me perguntem por que, em algum momento da minha vida eu achava que era forward, inclusive eu escrevia sem o R e continuei, sabe, tipo, I'm gonna forward this email. E foi indo, até que um dia, não sei porquê, nunca tinha pego, mas uma vez o autocorretor olhou e eu falei, não, mas como assim, mano, tem um R? E daí depois eu fui colocar no Google Translator e daí eu ouvi forward. Enfim, essa aqui eu acho que a maior parte de vocês não pronunciava errado, mas quando eu percebi pra mim, eu falei, meu Deus, que coisa estranha. Então fica mais como uma curiosidade da minha vida do que efetivamente algo que eu acho que muitos de vocês estavam pronunciando errado. Por que esses aqui eu coloquei como bônus? Primeiro porque eu queria, enfim, estava empolgado, queria falar mais expressões para vocês, mas também porque as outras 5 são coisas que eu acabava usando um pouco mais no trabalho e descobri trabalhando. Essas outras 2 são coisas que não é tão comum de usar no trabalho, né? Eu acabei descobrindo mais, enfim, as pessoas me falarem na rua, em situações mais cotidianas. Então, a primeira, Iron, né? A gente fala Iron Man, Iron Maiden. E mal sabia eu que não é Iron. Embora se escreva I-R-O-N, é Iron. É praticamente como se você estivesse falando eu ganho, né? I earn. Só que é tudo junto. Iron. Sim, eu sei que é muito estranho, mas enfim, é o jeito certo. Reclamem com quem inventou o inglês, com quem inventou a pronúncia do inglês. Eu não tenho culpa nisso.
A segunda é unprecedented, que pelo menos era como eu achava que falava. Inclusive, esse é outro caso que eu pronunciava errado e escrevia errado. Por algum motivo, para mim era unprecedented. Sabe, tipo uma coisa sem precedentes. Inclusive, só porque eu falei que não era de trabalho, essa eu cheguei a escrever em um case study, eu coloquei unprecedented results. E daí chegaram para mim e falaram, olha, não é unprecedented, é unprecedented. E muito feio, na minha opinião, unprecedented. Mas fazer o que, né? É o jeito certo de falar. Quem tá errado sou eu. Basta eu, enfim, me conformar e corrigir. Daí, se você olhar esse case study, que eu não vou falar exatamente qual é, fica a critério de vocês descobrir qual é, vocês vão ver que a gente fala unprecedented e não unprecedented. Aliás, me desculpa, eu acabei de perceber que eu falei errado de novo só porque era para falar certo. No case study fala unprecedented, não unprecedented. E essas são as 5, ou melhor, com os bônus, as 7 expressões que eu achava que eu estava pronunciando certo, que eu estava abalando e no final das contas estava pronunciando errado. Me conta aqui nos comentários quantas você falava errado, quantas você já pronunciava certo. Também coloca aqui alguma outra que você falava errado ou que você acha que outras pessoas podem falar errado e quem sabe eu não faço em outro vídeo. Mas o vídeo vai ficando por aqui, só queria lembrar vocês, como vocês já sabem muito bem, que tem vídeo novo aqui no canal toda segunda e sexta-feira para ajudar você a descolar seu trabalho na gringa. Então se esse é seu sonho, não dá bobeira, já clica na bolinha desse lado aqui para se inscrever e receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. E já aproveita e clica no card desse lado aqui para assistir mais algum vídeo aqui do canal com uma dica, com uma entrevista, com uma curiosidade para ajudar você a escolar seu trabalho na gringa. See ya!